Olá, queridos, a paz do Senhor. Este é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Louvamos a Deus pela sua vida. Estudaremos hoje a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4, e está escrito assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 9. E a nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. Um objetivo geral e 3 específicos, que são eles: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. E ainda 3 específicos. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Comigo mais uma vez, professor Joás, muito bem-vindo. Nós já estamos na 3ª lição de um trimestre maravilhoso. Estamos falando sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Tanto tempo se passou, professor, e parece que essa história, parece que esse fato aconteceu ontem, ou parece que está acontecendo ainda hoje. Muito boa lição. Muito bom, demais, né? Esse personagem, né, qualquer coisa que se refira a ele é muito interessante, né? De analisar, de entender, né? Qualquer discurso sobre Paulo, qualquer discurso de Paulo é interessantíssimo. Muito bom. Professor, nós estudamos a primeira lição, né, o mundo do apóstolo Paulo. É só destacar aí, nós até falamos bem recente, frisamos bem nessa lição de número 1, como estava o mundo na época do apóstolo Paulo, a plenitude dos tempos mesmo, né, a facilidade da propagação do evangelho, a malha logística e vamos falar assim de pavimentação, era uma extensão muito enorme. Nós estamos falando de mais de 300 mil quilômetros pavimentados no Império Romano. Era uma língua só, era um povo culto, porque a cultura grega estava, apesar de que os gregos não estavam no poder, mas a cultura estava em plena ascensão. Depois nós falamos na lição 2, né? A lição passada, Saulo de Tarso perseguidor, mostramos a figura desse homem, desse Saulo, de um perseguidor, de um fariseu nato. E agora nós vamos falar como, vamos fazer vamos linkar isso aí, né? Esse mundo que estava preparado para a pregação do evangelho, Saulo, que era uma ferramenta muito boa na mão dos fariseus, dos principais sacerdotes para perseguir a igreja, e nesse inteirinho aí, esse homem se converte, né? Olha que impressionante isso. É um fariseu de muita influência, né? E com carta para rodar todo o Império Romano, né? 300 mil quilômetros, é muita coisa, né? E ele tinha livre acesso em qualquer um desses lugares, né, para prender cristãos. E era isso que ele está indo fazer, né? Quando a gente lê aí o texto da nossa leitura bíblica, né? Ele está respirando ameaças de morte. Então, Paulo foi um instrumento usado, né, pelos invejosos, né, para tentar conter o cristianismo, o avanço da mensagem de Cristo. E só deu, até então, vamos falar assim, durante um tempo, deu certo porque ele conseguia perseguir algumas pessoas. A história de Atos mesmo fala isso, né? Ele fez isso com muita eficácia, né? Muita eficácia, zeloso, né? Zeloso. E na cabeça dele ele estava fazendo tudo certo, ele estava trabalhando para Deus. Pois é. Quando na verdade ele estava lutando contra Deus, né? Pois é. O próprio Jesus falou isso com ele. Bom, professor, acho que esse é o contexto da nossa lição. Nós vamos falar hoje exatamente desse momento de conversão, desse ápice na vida de Paulo, né? Nós podemos até falar que, vamos falar assim, o Paulo antes do caminho de Damasco e o Paulo depois desse caminho de Damasco, de perseguidor
né, passou a ser perseguido por causa do nome de Cristo. Mas a lição hoje é exatamente esse ponto aí de conversão na vida do apóstolo Paulo. Damasco foi um divisor mesmo, né, da história de Paulo, né? Ele era um perseguidor terrível, né? Um dos piores perseguidores do cristianismo, da Igreja de Cristo. E depois de Damasco, depois desse encontro, a caminho de Damasco, né? Depois desse encontro, ele passa a ser um propagador igualmente terrível, né? Usando aí a mesma palavra, né? Do Evangelho de Cristo. Então mudou drasticamente, foi um encontro crucial, né? Que mudou drasticamente o curso de vida desse que a gente chama de nosso apóstolo, né? Verdade. Bom, professor, nós estamos indo para uma lição muito boa, comentário aí que a gente já fez até aqui, já deu para perceber nessa fase introdutória da lição o tamanho da importância desse conteúdo bíblico aí para os nossos dias atuais. Vamos dar uma ida lá então? Vamos lá. Vamos lá. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. Se no caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Professor, quando a gente olha esse Atos capítulo 9, né, e a gente assim remonta a história, por exemplo, Atos capítulo 7, a gente vê ali o primeiro mártir, Estevão, né? Quando a gente fala de mártir, nós estamos falando da era da igreja primitiva. Claro que o primeiro é Cristo, né? Mas nós estamos falando dos diáconos, dos obreiros ali. Estevão foi o primeiro e ele foi apedrejado. E diz-nos a palavra, está escrito na Bíblia, que Saulo estava ali ouvindo o discurso de Estevão em Atos capítulo 7. Um jovem Saulo segurava a roupa daquelas pessoas que apedrejavam Estevão. E ele ouviu um discurso muito acalorado e mesmo assim o coração endurecido. Mas nesse dia de Damasco foi totalmente diferente. Aqui nós vemos a manifestação do próprio Senhor, a vida de Paulo. Que conversão importante e que momento importante para Paulo, né? Poucos personagens, né, na história podem dar um testemunho de conversão como esse, né? De o próprio Cristo, né, Jesus em pessoa, aparecer para a pessoa e falar. Hoje, se isso acontecesse, muitos de nós teólogos, muitos de nós pregadores cristãos, apontaríamos com muita rapidez, dizendo que é heresia. Né? Peraí, Jesus em pessoa apareceu? Né? Você vê o nível do nosso ceticismo, né, moderno. Né? Uhum. Mas se acontecesse hoje, com certeza, muita rapidez, alguém ia chamar de herege uma pessoa que contasse um testemunho desse. Né? Mas você vê com Saulo por que não houve tal contestação, né? Porque quem foi antes desse encontro e quem se tornou depois desse encontro, ficou muito evidente de que o que ele estava falando, a experiência que ele estava contando, era real, né? Até porque tinha testemunhas, né? Uhum. Nem todos viram, mas todos ouviram a voz, né, que falava com ele. Então foi uma experiência muito forte de conversão, né? Talvez sem nenhum paralelo na história, né? Eu não tenho conhecimento de algo parecido, né, depois de Paulo, uma conversão desse nível aí, né? Uhum. Eu nunca vi na Bíblia uma conversão desse nível. Pois é. Né? Com a profundidade em que Paulo se converteu ao Senhor e da manifestação direta do nosso Senhor ao apóstolo Paulo. Mas, professor, dentro dessas duas lições anteriores que nós já estudamos, Paulo também era de um preparo intelectual fora assim vamos falar assim, de comparação. Paulo, ele sobrepunha todos, ele mesmo fala isso, né? As pessoas da idade dele ali, ele sobrepunha todos no nível de
conhecimento. Ele mesmo citou isso não por vanglória, mas ele falou se defendendo. Então não poderia ser menos que isso, né? Era um apóstolo diferenciado, né? Porque era a pessoa certa para o serviço, né? De pregar o evangelho, né? Além dos confins, né? de Jerusalém, além dos termos de Jerusalém, Judéia, né? No caso dele já estava mais para Samaria e confins da terra. Né? Então era a pessoa certa porque, sendo cidadão romano, tinha livre acesso em qualquer lugar, né, onde Roma governasse, o império de então. Né? Então ele tinha livre acesso ao mundo da sua época, ele podia ir e vir aonde ele quisesse, né? Sem passaporte de tipo nenhum. Né? Hoje os passaportes estão mudando um pouco, né? Então, mas no caso de Paulo não tinha passaporte de tipo nenhum, eu sou cidadão romano. Então toda Roma era território para ele. Né? Então isso foi muito importante. E a gente vê nisso a boa mão do Senhor, né? A soberania de Deus. Né? A gente já falou isso, né? A questão das estradas, da cultura, do próprio idioma, né? Ser um só. Né? Um contexto muito parecido com o de hoje, né? De globalização. Né? Por mais que o globalismo tenha seus problemas, né? Mas é uma oportunidade de pregar o evangelho, de pregar, porque você tem um só idioma, você tem, né, um só palco, um só cenário, então é propício para pregar o evangelho. Verdade. E Paulo não desperdiçou essa oportunidade que ele teve, né? Pois é. Agora, professor, começando aqui pela conversão, né, Saulo era muito intelectual e, vamos falar assim, de difícil acesso para uma pessoa pregar o evangelho a ele, porque ele era um fariseu. Nessa época, fariseu, vamos falar assim, doutores da lei, criado aos pés de Gamaliel, o mestre, né, aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui nos primórdios da igreja primitiva, um homem de referência, né, de um caráter irrepreensível e de um conhecimento profundíssimo. Pregar para uma pessoa dessa, se não for intervenção divina mesmo, torna-se impossível. Ele tinha muito conhecimento, né, da escritura. Né? Alguém que passou pelo menos, né, segundo a tradição, pelo menos, no mínimo, 6 anos aprendendo diretamente com Gamaliel, né, tinha uma cultura estrondosa. Né? Então, qualquer pregador poderia se sentir intimidado, né, em pregar para ele. É como a gente está diante de um Gesiel Gomes pregando, né? Uma comparação assim, né? Mas era nesse nível, era algo desse nível. Então ele tinha um conhecimento muito profundo, mas ouviu o evangelho outras vezes e não se dobrou. Né? Ele estava com a sua consciência já cauterizada, né? É assim. Né? Ele não entendeu a lei, né? Ele não entendeu a graça antes desse encontro. Né? Foi só a partir desse encontro que ele entendeu. Eu fico imaginando a voz de Jesus para esse Paulo. Que extraordinário, assim, quando a gente pensa nesse ponto aí. Professor, bom, nós já falamos na introdução, vamos no capítulo 1, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. E são 3 tópicos. O primeiro, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Segundo, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. E o terceiro subtópico, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol ao meio-dia ou do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Professor, imagina assim, claro que não aconteceu dessa forma, mas imagina como se Deus colocasse a mão no peito da pessoa e fosse só, pronto, aqui você não passa. Foi assim, vamos falar assim, claro que a gente está conjecturando, mas foi basicamente o que aconteceu. Sim. Pôs a mão no peito dele, só daqui você não passa.
certamente, sei lá qual é o animal que ele estava montado, né? Mas certamente até os animais se assustaram, né? Ao ponto dele cair, né? Cair no caminho, né? Então, foi uma experiência muito forte e ficou muito evidente, né, para Paulo quem é que ele estava perseguindo, né? Ele achava que estava a serviço de Deus, perseguindo os cristãos, né? Aquela seita judaica, né, para ele, aquela seita tão prejudicial ao seu judaísmo, né, que ele aprendeu desde a infância, e ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. E o próprio Deus o confronta, né? Deve ter sido um susto e tanto, né? Porque me persegues, né? Ficou claro, né? Quem é que ele estava perseguindo. Ele achou que estava perseguindo para Deus, mas ele estava perseguindo a Deus. A Deus. Tem um simbolismo muito forte aí, né? Ele, certamente, eu tenho assim, esse entendimento que certamente ele ouviu o Evangelho outras vezes. Ouviu algumas vezes, pelo menos. Né? E se manteve cada vez mais forte, né, nessa questão de perseguir o Evangelho. E essa experiência mostra para ele a cegueira, né, onde ele estava envolvido. Né? Ele ficou cego por um tempo, né, mas talvez seja um simbolismo do tempo que ele passou, né, achando que tinha a visão, achando que tinha, né, a direção, né, achando que estava no caminho. Muito bom. E aí ele cai no caminho, ele tem a visão bloqueada, né, e ele é confrontado e ele enxerga a verdade, né? Ele, sem enxergar, enxerga a verdade, enfim, pela luz que brilhou no caminho. Verdade. É muito legal quando a gente faz esse paralelismo aí desses episódios, né? E você falou um negócio, muita verdade, e a Bíblia mesmo cita esses fatos. Eu também acredito que ele ouviu o Evangelho pelo menos mais de uma vez. Com certeza. Uma vez a gente sabe disso aqui, que está registrado em Atos 7, né? Uma vez está registrado. E Estevão fez um discurso pesado, um discurso de acusação, entre aspas, né? De confronto. Vocês mataram Jesus. E isso trouxe um certo peso para quem estava ouvindo. Tanto é que os homens se enfureceram e apedrejaram Estevão. Mas foi uma palavra dura. O discurso ele começou lá em Abraão, foi até os dias atuais e foi um discurso pesado. E ele mostrou que aquilo não era coisa nova, né, entre os judeus. Sim. Né? Quem matou os profetas lá no passado nem sempre foi alguém de fora. Né? Eles matavam profetas também. Né? Então, e a gente vai ver Paulo usar isso aí várias vezes. Não foi o primeiro. Exato. A gente vai ver Paulo usar isso aí várias vezes depois em seus escritos, principalmente em Romanos, né? Foi uma das primeiras, vamos falar assim, que a gente vê na cronologia aqui da nossa Bíblia, no formato ali, né? Atos, Romanos. Romanos ele usou muito, ele linkou muita coisa da lei em Cristo. Né? Então é bom a gente entender isso também, porque é o que ele pensava, mas ele pensava certo, mas agia errado. Agora, com Cristo não, ele pensou certo e agiu certo. Cristo mudou a mente e mudou também o comportamento de Paulo em relação às suas atitudes frente à igreja. Isso foi muito bom. Em Romanos a gente percebe como que Paulo entendeu a lei só depois desse encontro aí. Exatamente. Você olha o número de citações dele em Romanos, né? O quanto ele cita Deuteronômio, exato, o quanto ele cita os Salmos. Salmos, muito. Você vê que a visão, para usar um trocadilho, a perspectiva, você vê que a perspectiva dele mudou, né? Com respeito à lei. E é interessante como é que a mentalidade do apóstolo mudou depois dessa conversão. Por isso que é importante, professor, esse conhecimento a Cristo, as pessoas que estão nos ouvindo, a importância desse conhecer Jesus, assim, mas não conhecer de boca para fora, conhecer de coração mesmo, de mudança de atitude, mudança de vida. Isso é muito bom. Ponto 2 e 3, a gente encerra aqui nesse primeiro bloco, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo, nós já praticamente falamos, e a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, pois por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Na Epístola a Tito também diz: porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. E que graça que alcançou um perseguidor, professor? Ele escreve lá em Romanos, né, 3,
23, né, que essa graça é um presente, né? É um presente que torna a lei compreensível, né? Porque a lei estava enferma, a lei estava fraca, estava enferma, né, nos termos que ele usa lá, por causa da carne, né? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Aí a lei não foi eficaz para a salvação, né? A graça sob a lei, né, superabundou, onde abundava o pecado, né? Isso é muito forte. A gente vê aqui no ponto anterior, só para a gente encerrar aqui, exatamente a iniciativa de Jesus. A primeira coisa que Jesus interessa em mudar em nós é a nossa mente em relação ao que nós cremos e ao nosso comportamento em relação ao que fazemos. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Que conversão maravilhosa, hein? O cristianismo ao contrário do que muitos dizem, né, é uma religião muito racional, né? A primeira coisa que Cristo faz quando vai salvar alguém é trabalhar na sua mentalidade, né? Trabalhar a transformação da mente, a renovação da mente, né? Colocar novos paradigmas, derrubar conceitos equivocados, né? Então tudo acontece aqui. Nós vamos voltar nesse ponto aí da mente, tá? Daqui a pouquinho eu já vou questionar sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí que estamos no comentário da terceira lição desse quarto trimestre de 2021. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no comentário da terceira lição. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando dessa mudança na mente. Não tem jeito, professor, eu estou falando de Romanos aqui já tem um bom tempo. Os nossos amigos, irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo aí, devem estar falando assim, puxa vida, pai, só tem Romanos na Bíblia, mas é isso, é o conteúdo. Romanos 8, finalzinho, o último versículo de Romanos 8, Paulo fala exatamente isso, que a nossa guerra não é no corpo, a nossa guerra é na mente. Nossa guerra é no coração, mente aqui é coração, né? O último versículo lá, por isso que ele até fala, né? Talvez eu quero fazer uma coisa com o corpo, mas a minha mente diz outra coisa, né? Eu quero fazer na mente, mas o corpo me obriga a fazer outra coisa. É uma guerra. Ele explica isso muito bem em Romanos 7 e 8. Principalmente no 7, mas o 8 ele fecha o assunto. Já que nós falamos na mente, eu acho que o maior desafio nosso, ser humano, exatamente está na mente. E foi a primeira coisa que Jesus transformou na vida de Paulo, foi a forma dele pensar, a forma dele abordar alguns temas, e a forma dele exatamente raciocinar quem era Deus, quem era Cristo e o papel de Cristo na raça humana, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias futuros e por aí vai. A mente de Paulo foi totalmente mudada nesse quesito aí de crer nas Escrituras. Tanto é que isso é evidente no discurso dele, né? Ele fala disso, né? Ele fala dessa característica da salvação no seu discurso. Só, já que nós estamos falando de Romanos, né, dá uma lida em Romanos 3, né, que a gente citou anteriormente aí, ele chega a dizer que a gente tomou conhecimento do pecado pela lei. Sem a lei eu não saberia que eu sou pecador. Né? É por isso que a gente nunca desassocia lei de graça. Né? Não tem como, né? A gente, quando vai falar de graça, a lei está lá. Quando vai falar de lei, a graça está lá também. Né? Então, conhecimento. Né? Eu só tenho conhecimento de que eu sou pecador quando eu acesso a lei. Olha só, a nossa grande batalha onde está. Né? Aí Jesus falou que ele não deixaria a gente órfão, que ele enviaria um consolador, né, um paráclitos. E ele falou, ele vos convencerá. Convencer é um exercício de mentalidade, né? De discurso. Eu só te convenço se a gente trocar ideia. Como é que eu vou te convencer sem tocar aqui? Né? Ele vai convencer vocês da justiça, do pecado, do juízo. Né? Então, a grande conversão acontece primeiro aqui. Né? Verdade. A primeira coisa que acontece no convertido, a primeira transformação que acontece no convertido é aqui na mentalidade. Agora, professor, pensa uma pessoa no nível de Paulo, da profundidade. Você falou aí, por exemplo, que ele
segundo a tradição, né? Ele estudou pelo menos 6 anos aos pés de Gamaliel. Vamos falar que se fosse nos nossos dias hoje, ele teria concluído o ensino básico, médio, feito uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. E se a gente... aos pés de Gamaliel, ele está já num pós-doutorado. Pós-doutorado, né? Vamos colocar assim que as cartas de Paulo, vamos falar que foi um pós-doutorado e até mesmo uma afirmação de uma tese bem profunda. Eu não estou falando que é tese, não. Estou falando trocando aí por miúdos aí essa profundidade de Paulo. Mas vamos falar Paulo antes da conversão, sendo um fariseu, conhecedor da lei. Com certeza, a gente já falou isso algumas vezes em outras lições. Ele tinha acesso a muito conteúdo filosófico, né? Nós já falamos aqui que Paulo ele foi... inclusive eu li isso ontem, professor, foi bom ter lembrado disso, que Paulo e Sêneca trocou algumas cartas. Jerônimo registrou isso, os escritos de Jerônimo, ele registra algumas cartas. Segundo alguns artigos, Sêneca enviou 9 cartas e obteve 6 respostas de Paulo. Muito interessante quando a gente fala isso, porque o nível cultural e filosófico de Paulo é muito grande. Agora imagina um homem desse, antes da conversão, como pregar, como falar de Jesus para uma pessoa dessa. Exatamente, olha a dificuldade da mente, uma mente cauterizada por tanto conhecimento. Você já pensou trocar ideia com Sêneca? Que coisa, né? A gente lê os livros hoje, a gente fica vislumbrado com tanto conhecimento. Então é desse camarada que nós estamos falando, né? Jesus foi ao encontro dele porque seria muito útil para o Evangelho. Ele tinha características que Jesus poderia usar em favor do avanço do Evangelho. E ele o fez, né? E a resposta de Saulo foi positiva, a obra que Jesus fez. Nem sempre a resposta é positiva, né? Mas no caso de Saulo foi. E graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Um outro texto a gente fecha aqui, a gente passa para o capítulo 2 aqui. Um dos destaques que a gente fala, né? Isso a gente fala até mesmo nos momentos de prisão de Paulo. Se não me engano, ele falou isso em Filipenses 1,13. Se não me engano, está escrito lá em Filipenses 1,13 que ele pregou a guarda pretoriana. Rapaz, pregar a guarda pretoriana naquela época, vamos falar assim que é a guarda top das top, vamos falar a guarda presidencial, é a guarda do César. E o Evangelho se fez notória toda essa guarda por causa das prisões de Paulo. Olha o conhecimento, a profundidade, o tanto que esse homem foi usado, não é, de perseguidor, agora sendo perseguido, mas olha o tanto que o Evangelho se difundiu através da vida de Paulo. Muito bom isso, viu, professor? Bom demais. Nossa, pai, a gente viaja nisso aqui, tá? Muito legal. Professor, nosso capítulo 2 e o 3, mas vamos agora no 2, né? Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Ponto 1, a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoia, é o que a gente fala metanoia, né? No nosso português, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, usar disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Já falamos isso aqui, você falou isso muito bem, professor, que a conversão começa na nossa mente. Puxa vida, errei, estou errado, o que eu preciso fazer? Pois muita gente tem uma ideia de conversão ao cristianismo que é fantasiosa, né? A conversão mudou tudo na vida de Paulo, mas isso não foi instantâneo. Demorou, né? Paulo já tinha suas virtudes que foram aprimoradas, potencializadas, mas ele tinha os seus vícios, né, que precisaram descer os degraus um a um até serem amortecidos, né? E isso acontece com todo convertido, né? Porque eu digo isso porque às vezes uma comunidade de fé tem a tendência de cobrar muito o neófito, né? De cobrar muito os jovens que estão começando a caminhada cristã, né? Uma cobrança que talvez atrapalhe mais do que ajude, né? Não que não deva haver
algum incentivo à melhora, né? Algum incentivo ao crescimento. Não isso, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de algumas coisas que estão fora um pouco da curva, fora um pouco da realidade, né? E a conversão de Paulo é um exemplo muito claro disso, né? Do que acontece realmente na conversão, né? A mudança começa aqui e isso se reflete em todo o resto, né? A sua mente tem uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo, né? E todo o resto segue esse curso, né? E isso é interessante como isso acontece. E quando ele fala, o próprio, né, diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, é desse processo que ele está falando. Não é algo instantâneo. Eu que tenho dificuldades, por exemplo, de assimilar a leitura, né, a conversão não vai fazer de mim um leitor melhor, um voraz leitor, entendedor de tudo que lê. Não. Né? Eu preciso, munido dessa renovação de mente, ir mudando a mentalidade aos poucos e lendo mais. Né? Isso vale para todos os vícios. Né? Inclusive, professor, o próprio Paulo falou sobre isso, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Quando eu me tornei adulto, agora eu faço coisas de adulto. Ele está falando de um crescimento. Ele até fala do leite nesse ponto aí. Só, se a pessoa cresceu, ele não pode ficar no leitinho ainda. Não, tem que desenvolver, né? Tem que comer um tutano, tem que comer algo mais forte. É exatamente isso. É um processo, né? Processo, professor, gostei muito disso aí quando você falou. Isso que eu não estou tentando, não estou conseguindo. Sim, é um processo. Vamos dar um exemplo disso aí. A gente pensa quando Paulo, por exemplo, converteu, na nossa cabeça, né, de um leitor, é até bom para a gente falar isso. Muita gente pensa quando Paulo converteu hoje, amanhã mesmo já estava pregando suas viagens missionárias. Está errado. Nada disso. Né? Pelo menos 3 anos, ele mesmo cita isso. Quem quiser conferir, fica à vontade. Pode olhar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 16 a seguir, que você vai ver. Ele começa falando, ele fala nesse versículo 16, que quando ele converteu, ele está dando um relato sobre a sua conversão aí também. Eu não fui para Jerusalém, eu desci as partes mais baixas da Arábia, foi para o deserto. Os eruditos, os estudiosos da Bíblia acreditam que foi nesse momento de conversão que ele recebe muitas revelações da parte de Deus. Foi um processo lento, gradativo, até ele ficar pronto. Né? Depois que você pegar o capítulo 2 início, você vai ver que passou mais 14 anos, olha bem, 14 anos, e ele então aí que faz a viagem missionária. Então isso tem um tempo. Aí alguém pode até assustar, professor. Ele precisou ganhar a confiança dos apóstolos, né, de Pedro. Sim, né, tinha gente com medo dele ali. Né, ele precisou mostrar que veio, precisou ser discipulado em algum nível. Né? Isso aí é importante dizer. Não é porque cresceu aos pés de Gamaliel que... não é assim que acontece. Obrigado, professor, pela contribuição. Quando ele foi a primeira viagem missionária, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Puseram as mãos, meu filho, com a bênção. Ele estava debaixo de uma tutela, ele não foi assim, o nariz apontou para lá e foi, não. Ele tinha uma liderança a prestar conta. Tanto é que quando ele retornou, ele volta para a igreja de Antioquia, presta relatório, volta para Jerusalém, conversa com Pedro, conversa com Tiago. É nessa primeira viagem, no fim desse tempo aí, de aproximadamente 17 anos para frente, 17, 18 anos aí, e que ele conhece Tiago, irmão do Senhor. Ele até fala isso em Gálatas 2. Só acho que vale a pena conferir esse capítulo depois lá, quem está em casa. Isso tudo é parte do processo, né? Exato, o processo da salvação. Né? Exato. A graça se manifestou salvadora promovendo esse processo. Né? Uma mudança contínua, diária, persistente, né? Que vai subindo de nível, né? A mudança vai aumentando, né? E, assim, os vícios vão diminuindo, as virtudes vão aumentando, esse processo todo pode levar anos. Deixa eu só falar desse processo, parece uma coisa que não tem nada a ver, mas uma vez perguntaram para um jogador, Lionel Messi, né? Ele estava com 17 anos, quase 18. Joga pouco, né? Pô, você conseguiu o sucesso da noite pro dia. Aí ele falou, você conseguiu o sucesso da noite pro dia. Ele falou assim, não, eu consegui sim o sucesso da noite pro dia, mas me custou 17 anos, 6 meses e alguns dias. Então, assim, o que aconteceu com Paulo não foi da noite pro dia. Ele foi preparado para esse fim, mas mesmo assim, depois da sua conversão,
Ele passou por um processo que lhe custou dias. E fechando aqui, professor, alguém pode pensar assim, porque eu falei um negócio aqui que pode soar como heresia, né? Acredito que nesse tempo, então, que ele passou 3 anos e um pouquinho na Arábia, no deserto. É tradição. Né? Que ele recebeu a revelação, todos os grandes homens passaram pelo deserto. Os grandes homens na Bíblia passaram pelo deserto. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, Jesus, todos passaram pelo deserto. E eu falo isso aí baseado na própria Bíblia. Minha base é a Bíblia. Um dos textos que nós mais citamos. É o lugar da palavra, né? Oh. É lá que Deus revela a palavra. Um dos textos que a gente mais cita, professor, na ceia, por exemplo, quando Paulo institui a ceia, organiza a ceia na igreja de Corinto, ele fala isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Como é que ele recebeu isso, se não for por revelação? Sei de um homem que, se no corpo não sei, foi ao terceiro céu. E olha como é que o tempo bate, professor. Que há 14 anos, bate com Gálatas 2. Que há 14 anos, se na carne não sei, se no espírito não sei. Foi ontem, 14 anos atrás, né? Muito legal isso, muito legal. E desse tempo aí também, professor, só para a gente entender, né, que demorou, porque na época em que Jesus morreu, o imperador de Roma era Tibério. Já na época de Paulo, já era o imperador Cláudio. Tanto é que houve aquela fome entre os anos 48 e 49, ou um pouquinho ali entre 53 e 54 na era cristã, que Paulo até faz uma coleta pelos irmãos em Jerusalém. Então, olha as datas aí, isso é muito importante na história bíblica. E Paulo é moço, né? Ele tem ali entre 43 e 53 anos. Isso, máximo, né? Isso. Certamente ele tem essa idade, tá? Entre esse período aí de uns 9, 10 anos aí. Com muita força ainda, Ou ele tem né? 43 anos, é jovem como nós, Uhum. né? Ou ele tem 50, 51, sei lá. Que também é jovem, né? E tem muita força, muito conhecimento. Professor, acho que foi muito válido esse ponto aqui, quando a gente fala nesse processo aí, que não é da noite para o dia, viu? Muito legal isso aqui. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do cego cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Professor, e aí no ponto 3 a gente fecha aqui, a conversão da parte da doutrina da salvação. A conversão faz parte da doutrina da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Muito legal esses pontos aqui. E a gente vê isso, você já falou agora há pouco, e professor, que assim que Paulo converteu, ele já não foi logo, ele teve que passar por um reconhecimento, tanto é que ele defendeu o seu apostolado pelo menos 3 vezes nas suas epístolas, diante dos apóstolos, não foi assim uma mão não, tá? Teve aí uma certa luta, uma dificuldade. Certamente até dentro das igrejas que ele fundou tinha muita resistência, né? Você vê como ele, o senhor falou aí da carta aos Gálatas, né? Você vê como ele começa a carta, né? Já se mostrando indignado com a defecção deles, né? Como que vocês estão depressa assim, né? Deixaram o que eu ensinei para vocês, né? E ele já mostra essa decepção e já vai falar do próprio testemunho, né? Para reforçar a fé deles, para fazer eles voltarem, né? Dar meia volta, né? Converter o caminho que eles estavam entrando, né? De insubmissão, né? De revolta, de resignação, né? Jogou pesado com os Gálatas, não insensato Gálatas, né? Insensatos. Insensatos é a mesma palavra lá para as virgens loucas, né? Muito legal. Professor, nosso tempo está quase acabando. Se a gente for falar de Paulo aqui, nós vamos usar pelo menos uns 10 programas aqui da EBD para a gente falar disso. Vamos aqui fechar no capítulo 3, as 3 faculdades interiores transformadas. Eu não vou ler, a gente vai comentar. A faculdade intelectual, Paulo era preparadíssimo, professor, mas mesmo assim teve que passar por uma reciclagem, né? Ele mesmo falou isso, que o que eu tenho agora, esse conhecimento que eu tenho, eu considero isso como esterco. Conhecimento humano, né? Considerava como esterco. Depois a faculdade das emoções, se não tivesse um caráter
ou se não tivesse um espírito, uma força emocional muito forte, não aguentaria as pressões que ele aguentou. E por fim, a faculdade da vontade. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, e se ele não manter esse propósito firme, dificilmente ia culminar aí em apenas 6 meses. Ele, Silas, evangelizou a Ásia Menor todinha, muita pressão, desceu, enfrentou naufrágio, levou chicotada, era um cidadão romano e mais uma série de coisas. É muita coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você vê como que a conversão é um processo profundo, né? Rico. A conversão mesmo genuína a Cristo é algo muito lindo que acontece, né? Você vê que há uma sujeição de todos esses aspectos a Cristo, né? Tanto o intelectual quanto o emocional, né? E o volitivo, né? Verdade. Todos esses se rendem a Cristo, Verdade. a sua palavra e a sua vontade. A conversão genuína faz isso. Muito bom. Assim, a gente tem que olhar para essas coisas, né? Olhar para essa conversão de Paulo, que é o tema da lição agora, e refletir um pouco, né, sobre nós mesmos, né? Eu tenho momentos que eu preciso me converter de novo, sabe? Porque a gente olha como que a conversão mudou, transformou Paulo totalmente. Né? E aí eu olho para o cara do espelho e falo, poxa, falta muita coisa, está muito aquém. Professor, eu quero aproveitar para a gente estar encerrando o programa, mas eu quero só falar essa questão exatamente de um ponto, vamos falar assim, de um ponto de servidão. Como que uma pessoa se diz convertida e não serve a sua igreja? Não serve a Cristo e a sua igreja? Serve a todas as demais denominações e não serve a sua igreja. E a gente vê Paulo falou assim, eu vou gastar, eu vou me deixar gastar pela obra de Cristo, pela igreja. Né? E a gente não vê essa disponibilidade, essa transformação da vontade. A pessoa converte, mas a vontade ainda é dele. O meu nariz apontou para lá, eu vou para lá, dane-se o pastor, dane-se a liderança e pronto, acabou. Isso está errado. Não, a gente aprende muito com Paulo, tá? Muita coisa. A humildade num homem desse. A gente precisa aprender, né? Verdade. É bom que a gente aprenda. Verdade. Faz a gente pensar, professor. Faz a gente pensar. Professor, consideração final, a gente encerra. É isso, né? Vamos aprender bastante com Paulo ainda. Nós estamos só na 3ª lição. Né? E nós estamos falando de conversão, hein, professor? Pra gente aprender. Conversão genuína, né? Podemos assim falar sem sombra de dúvida, não podemos? Demais. Então eu posso afirmar que a conversão existe, é real, e que não é conto de fada, nem conto de carochinha, isso é real. Cristo faz isso ainda na vida das pessoas. Olha um exemplo aí, né? Nós temos o Evangelho muito por conta da conversão que Cristo produziu em Paulo, né? E somos devedores de Cristo e a Paulo do Evangelho aqui no Ocidente, tá? Queridos, chegamos ao final de mais uma lição, queremos agradecer pelo carinho e prometemos voltar, se Cristo nos permitir, na semana que vem, e nos encontramos até lá. Forte abraço, fiquem todos com Deus.